E na espiritualidade, no esoterismo, eu comecei a ter contato com estudos de fraternidade branca, estudos de raios, que na verdade a gente tem o que eles chamam de mônada, que é como se fosse uma outra dimensão, né? Que existe um ser que é esse inteiro, né? Como se fosse uma matriz, né? E o nome que eles dão para esse ser é Divina Presença Eu Sou, ou Grande Espírito, ou próprio Espírito, ou Deus, numa certa linguagem, né? E esse Deus é como se ele, para experienciar a matéria, ele precisa se subdividir em partes. Por uma questão física, por uma questão de matéria mesmo, questão de densidade. Ele precisa sair de um mundo muito sutil, que o próprio Jung chama do mundo imaginal. É como se fosse o mundo dos arcanjos e dos anjos. A gente conhece mesmo o mundo dos anjos ou é só uma ideia do que é o mundo dos anjos, né? Então a psicologia trata esse universo, vamos dizer, de outras dimensões, como se ele fosse um inconsciente, como se ele fosse um mistério, né, um oculto, mas que tem forma, tem nomes, né? Os anjos têm nome, os arcanjos têm nome, as cidades celestiais elas têm nome, né? Então, pegando a linguagem do esoterismo, então essa subdivisão ela acontece da primeira forma em 12 partes, que ainda não é a dimensão da encarnação. Esses 12 juntam o que a gente chama de alma, ou eu superior. Só que nesse plano, que ainda é sutil, eles não assumiram nenhuma identidade ainda. Eles podem ter esses nomes que a gente conhece, eles podem ter o nome de um mestre, eles podem ter o nome de um arcanjo, eles podem ter um nome até da mitologia grega. A gente tem como provar que esses deuses existiram e pisaram na Terra? A gente não tem nenhum traço arqueológico, a gente não tem nenhuma, vamos dizer, uma confirmação científica se esses seres realmente pisaram na Terra, né? Então vamos dizer que a mitologia está um pouco nesse mundo imaginal. Então, para se tornar encarnação, para se tornar corpo físico, passar pelo processo de parto e tudo mais, esses 12, que são a alma, se subdivide cada um em 12. E aí se torna uma extensão de alma. Então imagina, se vocês multiplicarem cada uma das extensões entre si, a gente vai ter quantos? 144, né? Então quem que nós somos como personagem, personalidade, vivendo aqui na matéria com nome, sobrenome, identidade, dentro de uma matrix, né? Um sistema todo estruturado e elaborado dentro de um consenso coletivo, né? Mas de onde a gente veio, né? Qual que é a nossa origem? E quem são esses outros? Então, se eu vim da mesma fonte, que história é essa, né? Meu pai, a minha mãe? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, nós somos um desses 144 de uma família que chama mônada, que é a família de alma. Isso não necessariamente é a família de sangue, a família biológica, né? Não necessariamente estão todos eles vivos, encarnados ao mesmo tempo na Terra, por exemplo. Eles podem estar encarnados em outros planos, em outros planetas, que inclusive não são da dimensão física como a nossa, né? E qual que é a ideia de o que isso revelou para mim, né? Primeiro começou a me revelar uma coisa que na psicologia é um pouco delicado, né? Porque tem um aspecto patológico, que é das múltiplas personalidades, ou uma bipolaridade. Eu acho que eu sou hoje isso, mas eu também fui ontem, eu sou que nem aquele. E começa a mudar, né? Porque a coisa do personagem, imaginar uma coisa meio de uma máscara ou uma roupa que a gente veste, né? Então, se a gente sempre veste a mesma roupa e sempre usa a mesma máscara e sempre tem o mesmo nome, ninguém vai estranhar. Você vai ter uma vida comum, uma vida ordinária, vamos chamar assim, uma vida normal. Agora, quem tem um transtorno pode confundir. Pode ser um aspecto pacífico com um aspecto agressivo, um aspecto muito sábio, muito intelectualizado e um outro praticamente ignorante, onde é uma pessoa mais simples,